Então essa primeira aqui é o seguinte, por que o que você escolheu estudar ou pesquisar é importante, tá? Então você tem que responder uma pergunta aqui, ó. Por quê? Que é a justificativa, por isso que é tema e sua justificativa. Tá? Por que é importante? E aí já entra toda a discussão que a gente vai fazer hoje. Você vai ter que fazer, basicamente, fazer 2 movimentos hoje. Selecionar o material bibliográfico da tua área. Por quê? Porque teu tema está dentro de uma área. Tem gente que já estudou teu tema. Então você tem que fazer uma separação. Ou, vou dar um exemplo. Um colega aqui que a gente já, antes de começar a gravação aqui, nosso curso. Eu sou da administração pública. Poxa, eu quero estudar agora filosofia. Cara, você não tem a formação em filosofia. Então você vai ter que ir tentar entender como é que funciona aquela questão que você quer estudar naquele campo. Então, as questões estão no campo de conhecimento, certo? Só que tem ajudas para isso, tá? Seja quem já é da área experiente, que já tem a formação de base, um cara então que já tem, nesse exemplo que eu estou dando de filosofia, ele já vai conhecer, né, as correntes, existencialismo, marxismo, dialética, fenomenologia, e aí ele consegue fazer, dependendo do tema lá, uma coisa mais próxima, porque ele já está inserido no tema. Se eu sou de outra área, o meu trabalho é dobrado, eu vou ter que ir atrás. Mas existem coisas. Então a primeira parte eu vou explicar para vocês justamente como, mesmo um experiente na área ou um cara que está iniciando na área, ele vai conseguir ter um material, né, para conseguir pensar num tema. Então, primeira parte. E na segunda levantei esse material bibliográfico. Eu vou ter que fazer o quê? Uma revisão crítica bibliográfica. Aí entra uma parte mais densa, porque vai ter que ter a leitura conceitual. Eu vou ter que saber os debates que tem sobre aquele tema que eu estou querendo pesquisar na área. Tá? Aí eu vou estar situando o que a gente vai fazer hoje aqui, que é o quê? No fundo, e isso é um erro muito comum quando está fazendo projeto, quando a gente pega para dar parecer, a pessoa fala, que tema você está estudando? Estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, estou fazendo pós-doc. Tá, mas qual é o teu tema de pesquisa? Meu tema é o acesso das mulheres negras na universidade pública. Isso, você só está anunciando o seu tema. Você ainda não construiu o seu tema, que é o que a gente chama construção do objeto. Quem chama assim? O Bourdieu, alguns franceses chamam construir o objeto. O Durkheim fala definir o objeto, ou seja, eu tenho que delimitar a parte do que eu quero estudar. Nós somos seres humanos, nós não conseguimos aprender todo mundo, certo? Então eu tenho que fazer um recorte da realidade. Então, basicamente o que a gente está fazendo, é o seguinte, qualquer tema, o tema é um assunto, tá? Quando eu estou falando tema, pensa assim, um assunto. O que você está estudando? Desigualdades sociais, desigualdade de gênero. O que eu estou estudando? Estou estudando violência. Independente do tema ou assunto, você tem que passar disso aqui, ó. Aqui eu estou na realidade concreta, onde eu tenho fatos brutos. Esse fato não foi trabalhado ainda. Quando eu faço o trabalho, e aí é uma coisa que a gente vai discutir nesses 3 dias, importantíssimo. Teoria, eu preciso usar teoria. E aí o que é teoria, professor, aqui? Teoria, aqui a definição de teoria é o quê? É um conjunto articulado de conceitos. Por quê? Porque eu, ser humano, quando vou para a realidade, isso é uma coisa metodológica, tá? De epistemologia, teoria do conhecimento. O Florestan Fernandes, que é um dos maiores sociólogos brasileiros, já falou na obra metodológica dele. Eu não consigo aprender a realidade de forma imediata, ou seja, quando eu vou para a realidade estudar qualquer fato social, eu não consigo de cara saber ou descrever, eu preciso observar a realidade, ou seja, eu preciso observar, analisar, coletar dados e interpretar. Então eu preciso fazer o quê? Da linguagem. Eu preciso colocar isso no nível conceitual. Certo? Até aqui está tudo bem? Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim,
As mulheres têm a mesma posição de escolaridade, a mesma função e ganham menos que homem. Eu não preciso ficar explicando toda hora para mostrar essa diferença. Eu falo assim, tem uma desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Isso é um conceito. Então, gênero é um conceito para explicar a diferença entre homens e mulheres, aí no caso, nesse exemplo, de trabalho, certo? Então, no fundo, a gente está trabalhando com teorias. Como aqui o curso é o quê? Teorias sociológicas. Eu tenho que estar, se eu estou fazendo um projeto de sociologia, eu tenho que estar entendendo quais são as principais teorias sociológicas clássicas e contemporâneas, porque certamente o assunto que eu escolhi, alguém já deve ter pensado, investigado. Se esse alguém, existe também uma outra condição. Às vezes não tem muito pesquisa sobre o assunto. Você vai ser pioneiro. E aí, como tudo na vida, tem os louros, os bônus e os ônus, certo? Você não vai ter muito diálogo, mas você vai ser pioneiro, você vai se desbravar aquele conhecimento. Uma discussão que o Weber fala, né? O que é ciência, no fundo? Depois que você fez a pesquisa, você esclarecer melhor aquela questão, aquele ponto que você pegou. Isso, no fundo, é o nosso trabalho. Continuamente, a gente sempre está fazendo isso, esclarecendo melhor. E a gente vai ver isso a partir da aula da manhã, que é o problema de pesquisa. Ou seja, o que você está querendo de fato pesquisar, cara? Qual é a relação que você quer questionar? A gente sempre, nas ciências sociais, isso é um fundamento também, né? A gente trabalha com o quê? Algumas questões que, independente da linha teórica, você é marxista, você é sociologia compreensiva, Weber, ou você é funcionalista, ou você combina, como Bourdieu, outros. No fundo, aí tem um debate em torno disso, mas no fundo, depois quando vocês vão indo mais na área, se aprofundando, no fundo, a gente tem 3 linhas teóricas, certo? Que são aquelas linhas dos nossos clássicos, Marx, Weber e Durkheim. Os outros fazem combinação disso. Agora, nós somos pesquisadores. Eu não vou pegar um Marx do século XIX, que estava vendo o capitalismo industrial, e aplicar total. Não vai dar, porque o nosso mundo muda, né? Não tinha WhatsApp na época do Marx, certo? Que hoje a comunicação não tinha pagamento de conta digital. Só que assim, por outro lado, eu tenho que ter uma postura crítica. Será que algumas questões que o Marx discutiu não são importantes para entender o mundo hoje? Eu acho que não são, né? Alienação, desigualdade, grande capital e assim vai. Financiarização, que algumas estão discutindo aí, ainda que no registro algumas linhas meio torto, né? Porque confunde o capital fictício do Marx, enfim. Mas entenderam? Ou seja, eu tenho que estar sempre pensando o quê? Porque as ciências humanas, de novo, a gente trabalha com algumas coisas. A gente vai discutir um pouco mais isso, tá? Contexto, tempo e espaço. Se eu jogo isso na lata do lixo, eu não faço uma análise de ciências humanas. As outras ciências, eu posso abstrair o conceito, certo? Física. Lei da gravidade serve aqui e na China. Concordam? Se eu discutir com vocês crescimento econômico, Brasil e China, quem cresce mais? Vocês vão ter que falar, quando, professor? Que tempo? Vocês vão ter que me pedir o espaço e o tempo. Se for na primeira metade do século XX, Brasil crescia mais que a China. E se for hoje, no mundo contemporâneo? A China está quase para ser a primeira potência, né? Tem uma briga aí entre o pessoal das relações internacionais para ver se, não, a China já passou, a China está quase chegando ali, não, em tecnologia já está mais avançada. Enfim, de novo, contexto é importante. Outro procedimento metodológico importante nas ciências humanas. Romper com o senso comum, que é um pouco isso aqui, ó. Né? Todo pesquisador das ciências humanas vai ter que romper com isso aqui, ó. O que já dá realidade dá? A mulher sempre foi assim, certo? Ganha menos que homem mesmo. É assim, a vida sempre foi assim, é natural. Não. Você vai questionar isso, certo? Eu estou colocando alguns exemplos assim, para vocês são mais crus, mas para vocês entenderem, certo?
eu tenho que desconstruir, né? Aí, ó, independente da linha, o Bourdieu, mas o Passeron lá no Ofício do Sociólogo vai falar que você tem que tirar a sociologia espontânea, né? O Durkheim vai falar que você tem que afastar as pré-noções. É a mesma coisa, são linhas diferentes, mas estão falando a mesma coisa. Você não pode pegar, o Marx vai falar, não vai pegar a forma, aparência, não confunda aparência com essência. Então, lucro é aparência, mais-valia é essência, tem outra coisa. Mas está em outra linha, método dialético, contrário ao liberalismo. Mas vocês estão vendo que todos têm o mesmo procedimento? Questionar o dado imediato que vem para mim? Isso é pesquisa. Quando eu faço pesquisa em qualquer linha, eu tenho que estar fazendo isso. Eu tenho que estar, primeiro, observando a realidade. Por quê, professor? Porque eu, nas ciências humanas, Florestan Fernandes de novo. Por quê? Porque, ao contrário da física, que pode manipular em laboratório os fenômenos físicos que ela estuda, e a biologia, que pode manipular bactéria, vírus, isolar, eu não posso pegar o ser humano, quer dizer, não pode, tá? É bioética e tal, a gente sabe, né? E ficar, opa, vamos jogar um pouquinho de inflação para ver como é que dá um efeito nele? Vamos pegar uma política pública e tentar fazer isso para ver os efeitos? Não. Por quê também? Porque o meu pesquisado ou pesquisada é um outro sujeito que tem valores, toda a discussão metodológica. Então, tem um ponto de partida aqui que é metodológico. Nós somos ciências porque o fundamento é empírico, não é filosofia, não é especulação, tá? Posso falar sobre tudo, pesquisar tudo, violência, mulher, desigualdade, mobilidade, posso. Só que eu tenho que estar seguindo o fundamento empírico, que é ciência. Eu tenho que coletar dado, observar, coletar, analisar e interpretar. Que aí é fazer o procedimento que a gente faz, seja numa iniciação científica até um pós-doutorado. Não importa. Você tem que estar definindo o teu objeto, que eu estou chamando de construção do objeto, que é justamente esse primeiro ponto que você começa um projeto falando, olha, eu estou estudando, quero estudar a questão da mulher no ensino superior. Então, quando começa a mulher no ensino superior? Eu tenho que dar o contexto disso. Brasil, as mulheres, a escolarização para todo mundo é complicada, mas para as mulheres, até a década de 70, é complicadíssimo. Não tinha, ou quando tinha, era só para normalistas, professoras, tá? Em função de cuidado, que aí, ó, eu já trago uma discussão de gênero por dentro aqui, certo? As mulheres são alocadas em questões de cuidado e assim vai. Ou seja, eu tenho que trazer referências teóricas, gente que me auxilia a entender, a sair disso aqui, ó, do fato de a mulher no ensino superior, vamos supor, tá, quero estudar mulher no ensino superior. Tá, mas qual é o campo problemático, porque é um domínio problemático, que me dá essas questões? Acesso, desigualdade, cuidado da família, tripla jornada. Aí o trabalho de vocês, nesse exemplo que eu estou dando, é justamente nessa primeira fase, inserir essa questão que eu estou dando exemplo aqui da mulher, que é gênero no ensino superior, para quê? Para falar, olha, o meu objeto de análise é isso. Então, por isso que a gente fala construção do objeto. Você sai da parte da realidade imediata, certo? Da realidade imediata, trabalha com teorias, ou seja, a gente vai ver isso, não é só a teoria que vai dar conta, porque eu estou fazendo uma pesquisa empírica, certo? Eu tenho que é a segunda parte aqui de hoje. Depois que eu peguei as teorias, que aí eu vou dar uns toques para vocês, tem muita gente que pega a teoria, eu tenho que entender como é, por isso que tem que fazer a leitura conceitual bem feita, né? Um exemplo, eu estudei o acesso do aluno de baixa renda aqui na USP. Esse é meu mestrado. O Bourdieu é um cara que me auxilia. Só que eu tenho que ver o que do Bourdieu vai me auxiliar aqui. Porque o Bourdieu criou um conceito chamado capital cultural dentro de uma teoria dele. Conversa comigo? Conversa. Conversa porque no meu... Ó, de novo, a gente vai ver isso. É a realidade, é do meu problema de pesquisa que eu puxo a teoria. As pessoas tendem a fazer uma coisa complicada. Faço um capítulo teórico totalmente descolado da minha questão empírica. Aí, já vou adiantar para vocês.
não sai projeto bom, tá? E você fica perdido, porque você não definiu um problema ainda. Isso é a coisa mais comum quando a gente pega projeto para analisar. Por quê? Porque não fez esse trabalho aqui, ó, que estou começando com vocês hoje, de construir o objeto. Então, esse porquê aqui, ó, tá, todo mundo está enxergando aqui? É porque tá no jeans branco, né? Esse porquê chama construção do objeto. Vou colocar como o Bourdieu chama, mas é definição, delimitação. As palavras das humanas são amplas, tá? A mesma coisa. Mas, professor, o que é objeto? É que a gente, nas ciências humanas, usa uns palavreados, né? Especificidade, objeto, você sabe, né? Sociólogo tem que ter o sociologuês. Então, construção do objeto de análise. Você tá construindo um objeto de análise. Você está tirando do fato bruto, porque as questões se dão na realidade, e fazendo o quê? Tornando mais... Vocês vão ver que os 3 dias hoje vai ser o quê? É tornar cada vez mais específico o teu objeto de análise. É pegar um tema que ainda está geral, quando você fala assim com a pessoa, o que você quer estudar, professor? Estou pensando em estudar, eu estou estudando as desigualdades raciais nas empresas multinacionais. Ó, você está vendo? Estou num nível bem geral aqui, ó. Estou no nível geral quando ela me fala esse tema. Só que depois... Quem já lê sobre isso ou já atua, já vai puxando, opa, empresa multinacional, o que é multinacional? Aí eu vou atrás de uma literatura. Ah, já é uma empresa grande, que tem uma matriz em outros... Pô, já não é uma empresa média e pequena, já muda a figura. Que cargo você tá... Ah, não, estou estudando geral, vários cargos, o papel da mulher dentro disso. Ou seja, tudo isso que eu estou falando com vocês para esse exemplo que eu dei aqui agora, é o que eu estou mobilizando teorias. Eu estou mobilizando teorias para entender melhor e situar o meu objeto de análise. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, vai passando ali no link, tá? Algum ponto que eu esteja falando não está claro, vocês vão falando, que aí a gente pode ou tirar aqui, se for muito premente, ou deixa para amanhã, tá bom? Então aqui, ó, por que eu tenho que fazer isso primeiro, professor? Porque senão eu não vou conseguir definir o eixo do projeto, que é o quê? O problema da pesquisa. O que é o problema? O problema é o coração do projeto. Ou seja, o problema nada mais é do que o meu objeto que eu fiz na primeira parte aqui, ó, o objeto que eu construí, quando eu mobilizei, quando eu inseri ele no campo de pesquisa, quando eu vi as linhas teóricas, quando eu vi trabalhos que eu já levantei que possam me auxiliar a entender melhor os desafios, quando eu vi as disputas que tem na explicação desse tema, que vai ter, na sociologia sempre tem, a gente é porrada já do começo. Por quê? Porque constituiu assim. O que é a sociologia? É para entender o mundo moderno, a sociedade moderna. Vocês sabem? Isso é isso. E aí eu vou ter 3 linhas divergentes. Uma conservadora, porque o mundo mudou muito rápido, feudalismo para capitalismo. As pessoas ficaram assustadas. Durkheim. Certo? Funcionalismo. Eu tenho que entender porque essa mudança... Não é à toa que todos os conceitos, o laço social, né? Solidariedade mecânica, orgânica, né? Formas de representação coletiva, vai estar tudo ali. Mudou muito, eu preciso entender. Marx, mudou o modo de produção. Antigo, feudal, moderno. Mudou. A forma das pessoas produzirem a si mesmas, produção da vida social. Mudou. E Weber, mesma coisa, toda a discussão, né, dele. É o capitalismo moderno, é a contabilidade racional entrando em jogada. Mas a problemática é a mesma. Mudança no mundo moderno. A gente vai ver isso amanhã. Se eu for discutir qual o problema que os clássicos estão estudando, lógico que são outros, tá? Eles têm várias obras, vocês sabem disso. Mas, para esse exemplo que eu estou dando aqui, qual é? A mudança num mundo novo que está entrando, um mundo onde está na cidade, onde você tem uma lógica racional, que também dá irracionalidade, a crítica do Weber, uma coisa que é impessoal, eu estou saindo de comunidade para ir para a sociedade. Olha só 3 aqui, né? Agora, se eu for listar, a gente fica um dia listando aqui as várias mudanças que ocorreram na passagem do feudal. Agora, esses caras estão analisando, por isso que eles são as linhas mestras.
E por isso que, se você não entende bem esses caras, aqui é a minha postura, tá? Você não entende bem os contemporâneos também. É lógico que ele tem limites. Cabe a nós, pesquisadores, apontar os limites dele, ó. Aqui eu não dou para usar isso. Mas a discussão que eles fizeram metodologicamente é importante, porque elas estão incrustadas no nosso convívio. Agora, eu tenho que fazer o quê? Isso é o trabalho do pesquisador. Por isso que só isso não dá conta, tá? Se eu for ficar aqui... E o empírico, professor? E o empírico? E a realidade? Você está falando, o Marx fez isso, mas isso aqui não está dando mais. Aí você fala, olha, aqui é limitado. Certo? Vou dar um exemplo. Discussão de classe social. A classe é super importante. Classe tem a ver, é um conceito. Classe é um conceito. Nas ciências humanas, as palavras não são soltas, elas têm densidade. Classe é um conceito para discutir o quê? Diferença de recursos entre grupos ou pessoas. Isso é classe, numa definição bem geral. Só que é só classe que me vai dar o elemento para entender as desigualdades no mundo? Seja moda? Não. Aí tem discussão de gênero, de raça e outras que foram surgindo. Aí eu tenho que demarcar isso. Onde? Nos novos movimentos sociais, a partir dos anos 70 e assim vai. Certo? Que é a discussão hoje mais ligada. Por quê? Porque ela não vai dar conta. Só que também, ao contrário de algumas vezes, eu não posso jogar ela fora. Porque senão eu não entendo certas coisas, certo? Certas nuances, né? Certas interconexões entre elas. Até aqui tudo bem? Beleza? Então, ó. Isso aqui é a construção do objeto. É a primeira tarefa, então. Agora o que eu vou fazer? Eu vou só detalhar mais esses dois, ou seja, os dois movimentos que a gente precisa fazer para construir e começar a escrever meu projeto. Ou você... Lógico que aí é de cada um. Tem gente que gosta de ler primeiro e depois já parar e fazer um resumo. Outros já gostam de esboçando o projeto, mas essencial, eu estou dando aqui, que é vocês primeiro fazer uma pesquisa do material a partir do tema. E se inteirando sobre esse tema. Aí depois fazer os procedimentos de leitura conceitual e extração do essencial para a tua questão. É isso. Aí você já vai ter uma ideia mais elaborada do que estava num estágio ainda incipiente, você ainda estava pensando em que fazer, tá? Então aqui, ó, por que isso é importante? Eu estava voltando, porque aqui é o eixo do projeto, que a gente vai ver amanhã, que é assim, ó, tá? O teu objeto que começou como um tema geral, fiz o material bibliográfico e fiz a revisão crítica. Ele já ganhou densidade, ele já ganhou precisão. Aqui ele vai ficar o quê? Ele vai ficar problematizado, ele vai ficar mais específico. Vai ficar mais detalhado. Vou dar um exemplo. Wilson, qual é o seu tema de mestrado em 2004? Faz tempo, hein? 21 anos. O que acontece aqui, na Sociologia da USP? Meu tema de mestrado é estudar o estudante popular na USP. Na época chamava popular o estudante de baixa renda na USP. Existe? A USP só tem elite. Só milionários na USP. Na época chamava que é só milionário. Vocês acham que só tem milionário na USP? Mas tem também desigualdades brutais, não tem? Tem milionário também na USP. Mas onde? Olha lá, eu estou discutindo o tema. Então, eu estou questionando o senso comum. Então, eu tive que enfrentar discussões sociológicas. Primeiro, como é que você vai estudar estudante popular na USP se só tem elite? Que é uma visão que o pessoal fala. Inclusive, alguns falam que tem que privatizar a USP, porque só tem elite. Os riquinhos fazem escola particular e vão para USP. Então, tem uma visão até hoje que é o seguinte, temos que privatizar a USP. Já na minha época já tinha, desde os anos 70. E na minha época, enquanto estudante, já tinha essa discussão. Vamos privatizar, porque só tem rico, né? Vocês sabem toda a história. O pobre faz na escola pública, vai para a universidade pública. O rico estuda em particular, né? Por quê? Porque isso é um processo. Aí eu tenho que quebrar isso, de novo, ó, romper com o senso comum. Existe desigualdade na USP brutais, até hoje, que mesmo com as políticas de inclusão, vocês estão aqui, vocês sabem. Só que eu tenho que fazer o seguinte, peraí, tem gente no ponto da história. Peraí, tem gente que não é tão rico assim, a mãe é enfermeira, o pai ali, sabe? E está nos cursos. Então eu tenho que fazer o quê? Uma discussão empírica
e para fazer isso eu tive que ir atrás do perfil dos alunos das universidades públicas. Pesquisa na Unicamp, pesquisa da IFES, que é o Fonaprace, que era uma pesquisa sobre que sempre eles fazem até hoje, sobre o perfil dos estudantes das federais e da própria USP. O que tem da USP aqui? Aí eu vou ver, USP, história da USP, em 30, os franceses, a elite tem tudo isso, pessoal, Júlio de Mesquita, Estadão, mas peraí, Florestan e outros caras, já tinha em camada média, 70 começa a crescer o ensino superior no Brasil, vai ter gente querendo entrar na USP, estava entrando já na USP. Na minha geração já tinha gente de baixa renda, mas era o povão, professor? Não, eu tenho que precisar conceitualmente. Então, o que tem? Eu saio, eu tenho que questionar, mas para isso eu preciso de dado, senão eu fico no achismo, certo? Eu preciso sair daqui para aqui. Dado. Dado o que é? É o trabalho do pensamento. No nosso caso, com teorias sociológicas. Então, para esse meu exemplo, quando me perguntava, estudante, eu comecei, o nome do meu projeto de mestrado era A Vida Acadêmica dos Estudantes Populares na USP. Só que eu tive que batalhar e precisar isso. Como é que eu fiz? Fui mostrar que é justamente o quê? Você tem desigualdades brutais. Tive acesso à pesquisa do perfil socioeconômico da USP, que mostrava que a USP tem um predomínio de classe B, estudante, escola particular. Esse é o aluno típico da USP, tá? Mudou um pouco hoje, mas se vocês peneirarem bem, vocês vão ver que é um pouco isso, certo? Escola particular, de alguns colégios de São Paulo, uns 16, 17, não são todos, e de algumas escolas técnicas, tá? Escola Técnica Federal, agora IFSP, e algumas estaduais. Fora isso, são alguns colégios, onde? Da Zona Leste à Zona Sul. Sempre vai ter colégio top nessas coisas, particulares caros. Então é branco, feminino, já tinha feminino e masculino, mas branco, desses colégios particulares, e a mãe já tinha ensino superior. Então isso é levantamento da própria USP de 2003, tá? Que era a época que eu estava fazendo a pesquisa. Mas tinha pesquisas históricas antes também, até aqui na própria FEFELESH, que vai mostrar o quê? Veja, a USP não tem milionário predominante, você tem uma classe média, só que classe média na sociologia é um conceito muito extenso e complicado. Você tem uma classe média altíssima que estão nos cursos mais concorridos, RI, Direito, Medicina e assim vai. E uma classe média remediada que estão nos de baixa concorrência. Aí eu posso mobilizar o Bourdieu para ver os tipos de capitais, social, cultural, assim vai. Mas vocês entenderam? Quando eu estou conversando com você aqui, você fala, poxa, mas espera aí, não é só milionário, essa visão é uma visão meio complicada também, né? Mas também tem desigualdades brutais. É um pessoal que está bem na fita, entendeu? Quando eu comparo com a renda no Brasil, certo? Vocês perceberam nesse exemplo que eu estou dando? Eu estou pegando o meu exemplo aqui de pesquisa do mestrado, que é mais fácil para mim, mas eu posso fazer isso com qualquer coisa. Eu saí de um tema estudante popular para falar o seguinte, eu quero estudar o acesso de um estudante que eu estou chamando de baixa renda. Na verdade, depois eu mudei essa categoria para estudantes com desvantagens socioeconômicas e educacionais. Professor, que palavrão é esse? Por quê? Para eu entender, eu tenho que entender quais são os mecanismos que permitem que esse cara entre na USP. E aí tem toda uma história, tem renda, papai e mamãe têm posições de classe média estabelecida, típica, ao contrário do que alguns teóricos no Brasil, que são alguns sabidos, né? Que ficam falando que a classe média, 10 mil, é uma classe, sabe? Cuidado com algumas coisas no Brasil que o pessoal confunde as bolas. Pega o conceito de classe lá, de estatística, metade está na mediana, é classe. Cuidado. Para classe eu tenho que ir para o empírico para ver. Paga aluguel? Tem filho? Paga pensão para o filho? Onde mora? Mora na Zona Leste, mas que Zona Leste você mora? É Vila Helena ou é Moca? Porque Moca também poderia ser a Zona Sudeste e Zona Leste, mas Moca já tem um outro padrão. Aí eu estou entrando no empírico. O empírico vai falar comigo, não, a USP não é sua elite. Aí eu questiono isso. Não é sua elite, mas é brutalmente desigual. E aí eu tenho que remarcar essa desigualdade. Como? O cara faz cursinho, o cara faz escola particular, o cara faz cursinho que explica para ele como entrar na USP, o que vai cair na segunda fase da USP, o que a escola pública não tem
até hoje, certo? O inglês que cai ele já tem e é cobrado, a escola pública não tem. Então aí eu vou, como está na moda hoje, né? Os marcadores. Eu tenho que fazer os marcadores. Aí eu vou mostrar para vocês, ó. Então não tem pobrinho na USP, não tem excluído, como alguma, não existe isso, senão eu vou estar sendo, vou estar viajando na maionese, literalmente. Mas também não é só predominantemente burguês ou como alguns colocam milionários. Na minha época chamava milionário, porque senão eu estou dando um discurso, fazendo um discurso que a própria Maria Alice Forac, que é da casa aqui, ó, da sociologia, já questionava isso nos anos 60. Ela já, com as poucas pesquisas que tinham, já mostrava um perfil heterogêneo. Porque o Brasil é heterogêneo. E a USP não vai ser diferente. Vai ter cara milionário, vai ter cara super classe média alta, mas vai ter o cara que é um remediado, um cara batalhador. Tá vendo? Vamos voltar aqui, senão me empolgo. Vocês perceberam isso? Mas o que eu estou dando um toque para vocês? Depois disso, eu comecei o meu projeto com isso, falando os perfis sobre estudante, porque o meu tema qual era? Não é estudante de baixa renda, eu tinha que falar, poxa, existe esse cara, existe o CRUSP, existe cursos que não tem esse aluno médio típico ou aluna média típica da USP, tá? Depois que eu fiz isso, o que aconteceu? Aqui então, ó, meu tema, eu tô objeto construído, eu consegui construir. E outra, ao mesmo tempo que eu estou pegando a coisa empírica, ó, perfis, eu estou discutindo o Bourdieu, eu estou discutindo o Florestan, eu estou discutindo o Gabriel Kohn, eu estou discutindo o próprio Gabriel Kohn, professor aqui nosso, aqui, ó, da sociologia, né, é mérito, não sei se está dando aula ainda hoje, ele tem estudos, entrevistas falando, olha, anos 70 já começou a entrar gente ali que não era o perfil típico, sabe, para ser professor da USP. Mas aí, de novo, eu tenho que também ver a crítica. Mas, professor, qual é a magnitude disso? Vocês estão entendendo, galera? Então, quando eu estou estudando um assunto, eu tenho que precisá-lo. Vou dar um exemplo agora sobre uma coisa geral. Professor, você está afirmando isso? Quando começa a expandir o ensino superior no Brasil? 1970. É a partir daí que vai ter 1 milhão de alunos no ensino superior. Só que eu vou afirmar que a expansão do ensino superior no Brasil, onde ela vai se dar? Vai dar na geração de vocês. Governo Lula para cá, entendeu? Por quê? Porque até então não tinha 1 milhão de alunos na federal. Eu tenho que ter dados para precisar isso. Então, o que eu estou afirmando é que já existia uma heterogeneidade social, gente diversa. Só que o perfil de ter mais alunos negros, mais alunos de baixa renda num curso de medicina, não, até nas sociais não tinha. Vou dar um exemplo rápido. Nas sociais que eu fiz, em 97 a 2002, tinha 3 alunos negros na minha sala, certo? Hoje, certamente já tem um número maior, certo? Então, de novo, eu tenho que demarcar, fazer uma reconstrução histórica do meu tema. Isso é importantíssimo. Isso é construir o objeto. Beleza? Aí depois, ó, que a gente vai ver amanhã, tá, você falou que você quer estudar a vida acadêmica do estudante, mas o que é? Você quer estudar? Ah, eu ainda não estou seguro, ainda não estou preciso. Agora eu vou falar qual era o meu problema. Como é que o aluno de baixa renda usa a USP? O que ele usufrui da USP? Tinha uma discussão de cotas em 2001, bônus na Unicamp, USP Leste sendo criada, né? A IASH, Unicamp estendendo para Limeira, ou seja, já tinha uma discussão, ó, de novo, por isso que eu tenho que entrar no campo. Tinha uma discussão falando sobre acesso. Aqui e lá fora também, eu fui atrás, aí de novo, já um toque adiantando. Se eu leio em inglês ou leio em francês, não consegue ler, faz cursos instrumentais aqui a USP tem, aproveita quando vocês são estudantes. Faz um curso instrumental, e quem não é da USP aqui também, hoje tem online e tal, vai atrás. Lê, aí você consegue absorver literatura de fora para fazer um comparativo, ainda que, né, distante, mas já, lá também está tendo a discussão dos States, e na Inglaterra também, com a questão de imigrantes, e na França, que é a discussão forte da sociologia da educação francesa. O que eu percebi, então? Eu percebi que é o seguinte, tá, tem uma discussão, já tem gente entrando num formato diferente nas públicas, principalmente nas públicas mais consolidadas como a USP. O que ele usa? Que eu chamei de fruição, o que ele usa da USP? Ele só vai na sala de aula? Ele consegue absorver o que uma USP dá em termos de condição? Esse é meu problema. Vocês estão vendo que meu tema, que era estudante, acesso ao estudante pobre na USP, ele já ficou mais circunscrito? Então, no fundo,
vocês que já estão fazendo pesquisa ou vão fazer, a gente sempre está lidando com o quê? Eu estou numa coisa geral, você vai conversar com um orientador, ou com um colega, ou com um amigo pensando em discutir uma questão, você está aqui. Aí o mundo, você vai o quê? Você vai fazendo isso, ó. Você vai um zoom in e um zoom out, né? Quando você estiver aqui, você já está no seu problema. Aí a gente vai ver amanhã. O problema tem que ser colocado no quê? Numa pergunta, numa relação. Então, como o estudante de baixa renda usufrui a USP? Aí do problema, eu faço as questões de pesquisa. Eu desdobro várias questões. Eu desdobrei em várias. Trajetória de, primeiro, imagem da USP. Como é que esse aluno de baixa renda via a USP? Ah, inatingível. Não, olha, como é que você ficou sabendo da USP? Aí tem várias questões. Como é que eram os pais deles? Eixo familiar. Trabalho, trajetória de trabalho dele. Trajetória de acesso dele. Onde você estudou, fez cursinho, não fez cursinho, conhece cursinho popular? Tá vendo que tudo isso são questões? São desdobramentos do meu problema. Por isso que é o eixo. E os objetivos, professor? Os objetivos são as respostas às minhas questões de pesquisa. Por isso que tudo está articulado. Se eu não faço uma coisa bem, eu não chego na outra. Vocês estão percebendo? Eu tô colocando a sequência aqui, mas é assim, ó, vou daqui e depois, ó, vou daqui. Entenderam? Então aqui, ó, a gente vai ver na quinta. Para não ficar tão confuso. Aqui é construir objeto, tá? O problema é o quê? Objeto problematizado. Então, objeto construído, objeto problematizado, que é o problema de pesquisa, e no último dia, tá, professor, isso é muito bonito, mas como é que eu faço? Operacionalizar. Então, fazer uma coisa mais prática em que? A metodologia. Como você vai produzir o seu dado? Essa é a questão. Você vai ter que produzir evidências sobre isso, sobre esse aluno de baixa renda, como é que ele vive. Aí entra as questões dos métodos e técnicas operacionais. Pode ser tanto quali ou quanti. A gente vai discutir porque tem muita confusão nisso. O pessoal confunde. Tem professor que fica cobrando de você. Nossa, cadê essa representatividade da tua pesquisa? Mas a minha pesquisa é qualitativa. Mexe com muitas ondas, sabe? E tem gente que é professor titular e confunde isso no Brasil ainda. Então a gente vai dar uma explicada para vocês qual é a diferença específica entre métodos quanti e quali. Tá? E isso tem a ver com o quê? Com o teu problema também. Tem certas questões que você quer discutir. Por exemplo, se eu quero discutir percepções e símbolos femininos na USP, uma quanti não vai dar conta para mim disso. Então o meu problema que puxa a metodologia. Entendeu? Assim como a teoria, vou usar Foucault. O que você está estudando? Tribo indígena. Tribo indígena do Brasil, cai após. Vou usar Foucault. Por quê? Porque minha orientadora quer. Mas, amigo, Foucault, vem cá, ó. Vigiar e punir, sabe? Sociedade disciplinar é um outro lance ali, sabe? Ele está tentando estudar a sociedade moderna, beleza? É uma outra visão sobre a relação de poder. Então, Pagino não encaixa. Agora, mas os indígenas... Não, os indígenas é outro mundo. Eu acho que a antropologia, a alteridade, se eu fosse estudar esse tema, esse assunto, esse objeto, aí daria conta, daria caldo. Então, uma coisa muito comum é isso. O deslocamento, o descolamento total entre... Porque o cara não viu o que é o conceito, não estudou bem o autor sociológico, e a questão empírica dele também, ele não está entendendo muito bem o que é a questão dele. Aí faz aquele cruzamento louco. Água e óleo. Não mistura, não dá. Então tem certas coisas, professor, mas não é a bel prazer. Eu não posso, eu tenho que entender. Então quando eu vou conversar com o aluno, primeiro eu preciso ouvir o que você está querendo ver. Um exemplo, vou dar um exemplo da coisa que eu vou apresentar hoje no GT de uma pós-doutoranda minha, Thelma, moçambicana. Ela veio conversar comigo sobre acesso e permanência no ensino superior das mulheres moçambicanas. Ela já tem trabalho sobre isso. Só que eu comecei a conversar com ela, marquei uma reunião lá em São Bernardo do Campo, no campus de Santo André da UFABC, conheci pessoalmente, aí ela vem conversando e vai falando. O objeto dela é outro, o objeto dela sabe qual é? As formas de discriminação da mulher moçambicana. Ela falou várias coisas lá que a mulher moçambicana, amigo, para discussão de gênero aqui, ou seja, né? Vocês não... Tem várias práticas e rituais lá, normas sociais moçambicanas, que prendem a mulher num lugar de quê? Reprodução
Cuidado, que é a discussão clássica de gênero, mas muito mais profundas do que em outras partes. Ou seja, essa é a discussão dela. Mas eu só pude ouvindo e aí debruçando. É lógico que a discussão do acesso a ensino superior, ela está discutindo também. Só que eu falei assim, ó, o teu objeto de análise é mais profundo. No fundo, você está fazendo, por que não tem vida para mulher em Moçambique? Corrupção, analfabetismo, não tem acesso às coisas, tudo está sob domínio do homem, né? A gente vai ver isso. Tem lobolo, que é uma prática lá, levirato, marido faleceu, o irmão casa, entendeu? Vocês são. Aí ela vai. Aí quem vai me dar instrumentos disso? A sociologia, decolonial. Aí cabe. Aí cabe Kimberley Crenshaw. E não assim, vou fazer de uma perspectiva interseccional. Mas ter objeto pede, cuidado. Tem muita gente que viaja na maionese. Tá? Por quê? Porque joga uma coisa que não dá. Beleza? Desculpa, eu fui puxando mais aqui, mas tá claro? Estão entendendo? Porque eu quero chamar a atenção para isso. Uma coisa está conectada com a outra. E aí, para finalizar, o que a gente vai fazer? Esses dois itens aqui é o quê? É a minha fase final, onde você vai operacionalizar o seu objeto. Operacionalizar. Ou seja, o que é isso, professor? É assim, ó. Existem dois tipos de metodologia. A metodologia teórica, que a gente fala, ou interpretativa, que são os métodos principais das ciências humanas. Funcionalismo, né? Teoria crítica, hermenêutica, fenomenologia. Isso é uma discussão que eu posso trazer se vocês quiserem. Mas aí é na fase de interpretação dos resultados, tá? Que a gente usa. Aqui é uma coisa mais prática, é assim, tá, Wilson, para estudar esse aluno de baixa renda, nesse exemplo que você deu hoje da tua pesquisa de mestrado, o que você usou? Eu usei grupo focal, que é uma técnica qualitativa, né? Hoje já está bem estabelecido, na época não tinha muitos estudos, mas basicamente reúno pessoas para discutir com a mediação sobre o tema que eu estava querendo. Como é que você chegou à USP? Como é que foi a sua trajetória? E entrevistas. Isso é a técnica qualitativa que a gente vai ver. A técnica qualitativa que é o quê? Comparação. As duas fazem comparação. A Quant também faz. Só que a Quant pega uma massa de dados grande, tá bom? E a Quali, só que a Quant me dá o comum. Eu vou discutir isso na sexta. A Quali me dá o aprofundamento. Então eu vou saber assim, ó, a Raquel entrou na USP, ela tem uma vida, uma trajetória específica, que vai ter ponto comum com ela. Vai ter ponto comum. Só que vai ter pontos que são específicos seu e seu. Então a Quali pega a singularidade. Então, no doutorado isso deu ProUni. O ProUni tem bolsistas e bolsistas. Tá? Tem tipos de bolsistas diferentes. Até aqui tudo bem? Então a gente vai fechar isso depois na sexta. Então, basicamente, isso é a estrutura de um projeto. Ah, professor, e o cronograma? Cronograma é colocar no tempo o que você vai fazer, as etapas que você vai fazer. Ó, vou fazer a construção do roteiro, vou fazer a construção do... Isso a gente vai ver depois também na fase na sexta. Tem que pensar bem nas questões que você vai fazer e assim vai, tá? Professor, vou usar uma técnica quantitativa. Você manja de quant? Se não manjar, tem que contratar um estatístico e aí ver, porque senão não vale a pena fazer. Tem que manjar. Porque para fazer quantitativo, tem que ter técnica estatística, tem que manjar disso. Senão não é pesquisa quantitativa, tá? Aqui, ó. Que horas são? 9h01. Dá para 5 minutinhos? O que vocês... Quem precisar sair, pessoal, pode sair, tá? É que eu ainda estou me ajustando. Vocês perguntaram da lista de presença. Vai ter lista de presença? Tá aqui, ó. Ah, tá aí? Ó, vou fechar aqui hoje as duas coisas rapidinho. Professor Will, você falou muita coisa, você me deixou doido. Me dá uma coisa mais prática aí, para eu começar a fazer minhas coisas. Onde eu, que não sou da área, ou fiz sociais, mas eu fiz há 20 anos atrás e quero fazer um projeto, ou eu fiz direito e quero fazer essa coisa, ou eu fiz filosofia e quero fazer um projeto de sociologia. A parte mais prática. Porque essa outra parte vocês entenderam, né? Na verdade, a segunda parte eu acabei já falando. O que vocês precisam fazer quando vocês estão discutindo... Essa parte 1 aqui, que é a aula de hoje,
construir o objeto, termo justificativa, desdobra em duas coisas. 1.1, seleção do material bibliográfico. Seleção do material bibliográfico. Professor, por que material? Pode ser textos, pode ser documentos de acordo com sua pesquisa, certo? Pode ser uma observação exploratória, como assim, tô pensando em estudar meninas na USP que gostam de RPG. Vamos supor que esse é meu tema. Poxa, já vi que tem grupos na USP que gostam de RPG. Vou lá, onde é? Aqui na história da USP. Vou lá, observo e tal. Aí eu vou, converso com as meninas lá que estão lá. Também é uma forma de você coletar dado para você trabalhar. Então, primeira coisa, eu tenho que selecionar. Professor, mas como assim? Paguei 50 pau e você não vai dar um toque assim nos... Aí tem umas coisas que ajudam a gente, né? Nós da sociologia. Então, primeira coisa, textos básicos de sociologia. Na minha época tinha que correr atrás de biblioteca. Hoje vocês têm internet, base de dados. Coleção grande de cientistas sociais. São os textos fundamentais. Ali estão os textos fundamentais dos clássicos contemporâneos e hoje em dia já tem outras publicações. Então, primeira coisa, ir atrás de textos básicos de autores clássicos e contemporâneos que conversam com o teu tema. Certo? Essa coleção Grandes Cientistas Sociais, vou abreviar por causa do tempo aqui, tá? Grandes Cientistas, hoje está até disponível na internet, mas tem em papel também. Sociais. Ali é legal. Outra forma importante, dicionários da área. Dicionário de sociologia, vocabulário técnico de filosofia, dicionário de história, dicionário de política do Bobbio. A gente estuda. Por quê? Porque ali tem um conceito discutido. Exemplo, claro, dicionário, se eu estou fazendo uma tese dentro do marxismo, dicionário do pensamento marxista, do Tom Bottomol, eu tenho que ir atrás. Porque ali vai me dar um conceito lá que eu estou precisando. Então, dicionários. Todo mundo copiou aqui o negócio que a Raquel colocou? Posso apagar ou não? Sim? Dicionários da área. Tá? Foi? Passa para ela, passa pro rapaz, desculpa. Dicionários. Ou vocabulários técnicos, tá? Professor Wilson, você tá complicado. Veja, de novo. Eu estou falando isso, mas vocês são de sociais aqui, a maioria, seja daqui de São Paulo ou de fora, certo? Vocês manjam já, porque vocês fazem o curso, tá? Então isso é transparente para vocês. Só que, para quem não é da área, é bom começar com esses básicos. E mesmo vocês, é bom rever essas coisas. Mas, além disso, existe uma coisa chamada dossiê temáticos. Quem faz isso? As revistas especializadas na nossa área. Então a gente tem a BIB, Boletim Bibliográfico. Então, sempre os periódicos... professor, onde eu vejo periódico? Cielo no Brasil, é de graça. De graça sim, paga um valor caro para a gente ter acesso a isso. Dossiê temáticos. Como assim? O que é esse dossiê temático? Eu vou em revistas ou periódicos da área. Revistas da área, vou dar um exemplo. Tempo Social, dados do Rio de Janeiro, Tempo Social da USP aqui. O que mais? Sociologias da URGS. No Ceará, Revista de Ciências Sociais. Quando eu vou mapeando, eu tenho uma série de revistas que vai fazer o seguinte, dossiê interseccionalidade. Poxa, meu tema está sobre interseccionalidade. Eu vou atrás dessa revista e vou ler, porque vai ter especialistas da área já dando um balanço do campo, para eu começar a entender, quais são as questões que estão no meu campo, para eu começar a construir o meu tema. Beleza? Professor Wilson, mas é só revistas? Não, olha que beleza. A gente é bom aqui nas ciências sociais, hein? Tem alguns colegas nossos, professores, que fizeram livros sobre temas. Então, o Sérgio Miceli organizou nas 3 áreas sociais. Vocês sabem, né? Sociologia, ciência política e antropologia. O que lê nas ciências sociais brasileiras? É lógico que é de um período de 70 até tanto. Depois a Ampox fez um outro. Minha orientadora até participou. Heloísa Martins com Carlos Benedito Martins. Horizontes das Ciências Sociais no Brasil. Certo? Obrigado. Certo? Isso aqui depois eu vou passar, tá? Com calma para vocês. Então o que acontece? Esse dossiê temático pode ter em revistas, eu quero que vocês só guardem isso, ou em livros.
Livros no Brasil e no exterior também. Aqui na Biblioteca Florestan Fernandes, para quem não é de fora, é a biblioteca aqui nossa das sociais. Está aqui bem perto, tá? Está aqui do lado, praticamente. Para quem é daqui, vocês já conhecem. Aqui tem uma coisa chamada Critical Assessments, em inglês. Avaliações críticas, balanços críticos. Quem lê inglês, tem lá Durkheim, tem um só sobre isso. Bourdieu, tem um só sobre isso. Habermas, tem um só sobre isso. Livros caríssimos que você pode consultar. Você que é de fora, normal. Então, esses balanços críticos, esses dossiês temáticos, me faz o quê? Facilita o meu trabalho. É como se fosse assim, ó. Cara, vai na Praça da Sé. Onde é a Praça da Sé? Eu não sou de São Paulo. Hoje você tem um GPS, você tem um Google, né? Mas imagine há 20, 30 anos atrás. Você tinha que falar, você sabe onde é? Pegar um guia de rua, ou alguém falar, não, ó, você vai descer na Paulista. Ah, tem que descer na Paulista, você tem que descer a Brigadeiro e tal. Ou seja, tudo a gente tem guia na vida, não é? Aqui vai te dar um toque sobre o seguinte. Então, revistas, periódicos, o BIB é um... BIB, eu vou colocar o BIB, que é mais famoso. Boletim Bibliográfico. A Unpox faz. BIB. E as revistas tem outras. Teoria Social, vários serviços. E livros. Livros, então, tem o do Miceli. São 3 coletâneas que eu mapeei. O do Miceli, que organizou, nas 3 áreas, como eu falei. O Carlos Benedito Martins, que vai estar aqui na SBS, com a minha orientadora Elise Martins, o Horizonte das Ciências Sociais, também nas 3 áreas. E um último que o cara do UERJ, o Luiz Flávio, que discute cotas e tudo, Ciências Sociais, hoje, alguma coisa assim, é o último balanço disso, que é a discussão mais atual, que vai pegar esses temas mais atuais. Raça, cotas, interseccionalidade, né? Sexualidade, outros temas que já tinham também, mas hoje estão mais em voga devido à nossa estrutura social, certo? Toda a discussão dos coletivos, de outras temáticas que estão desdobrando a sociologia. Então, lá você vai ter. Entenderam isso? Bom, é isso que vocês têm que fazer nessa primeira parte. E para finalizar, professor, muito bom. Você me colocou aí um monte de catatal para ler? Faz parte. Tá nas ciências humanas, tem que ler. Senão, vamos fazer projeto em outra área. Ciências humanas é leitura. Aí entra a segunda parte, que é a revisão crítica bibliográfica, que eu vou continuar amanhã na nossa discussão. Então, só para fechar aqui a discussão, ó, o 1.2 aqui é assim. Depois que eu primeiro conversei com o orientador, conversei com um colega, conversei com um amigo, com um grupo de amigos, ou já faço IC, não importa, você vai levantar material sobre o seu tema. Então, o seu tema que ainda está bem geralzão, lembra no começo da aula aqui? Bem geralzão, ele vai começando, opa, você quer discutir sociologia da educação? Tem um balanço no livro. Tem um dossiê que eu achei que é só sobre isso. Lê. Aí você vai se inteirar sobre o campo. Ó, as principais questões do campo é o seguinte, raça. No Brasil tem a discussão da democracia racial, tal, tem o Florestan Fernandes, tem o Gilberto Freire, tem o Abdias do Nascimento, tem a Lélia Gonzalez, legal. E qual a discussão hoje, que vai ter na mesa hoje em dia? Por isso também participar de congresso, vocês já estão fazendo um material bibliográfico. É uma outra forma também que eu decidi colocar. Vai ter o quê? Tem uma discussão hoje de pardo, a discussão hoje de classificação racial, vai ter até uma mesa sobre isso, né? Por quê? Porque tá pegando, porque tá tendo bancas de heteroidentificação e o pessoal tá discutindo quem é negro, quem é pardo. O cara do norte fala que é pardo mestiço, você fala, não, a gente é pardo também. Como assim a gente não é pardo? A gente é pardo. E aí, vocês estão desconsiderando isso? Então é uma discussão, tá vendo? De novo, pessoal, o mundo, a esfera pública que traz as questões para nossa área. E aí tem gente que vai tentar mapear, discutir. É isso que vocês têm que fazer. Então aqui, ó, aqui é a parte mais complicadinha, que é o quê? Que eu vou terminar porque eu vou voltar amanhã nela. E até o final você está fazendo isso. No fundo, depois que vocês fizeram um projeto, por isso que o projeto é o primeiro... A pesquisa começa com o projeto. Quando eu estou fazendo um projeto de pesquisa, por isso que a FAPESP e as outras, a CNPq analisa e te dá lá, olha, a bolsa... No fundo, ela está falando, poxa, essa pessoa, essa mulher, essa menina, esse menino, ele tem elementos, está bem, ele construiu um tema legal, ele tem um problema aqui, uma pergunta de pesquisa certa, a metodologia dele conversa com o que ele quer fazer, com o tema dele, e ele tem um cronograma, que é o plano de trabalho detalhado. Tá legal, factível.
E outra, é um planejamento que a gente vai ver flexível. As coisas mudam, exemplo. Eu tô querendo entrevistar no ProUni mesmo. Eu quis entrevistar a coordenadora do ProUni. Ela falou, não, liga pra mim e tal. Cadê? Até hoje, né? Já pensou se de 2008 até hoje estivesse esperando? Não rolou. Eu tenho que fazer um outro lance, eu já tenho que remanejar. É normal. Só que você tem que ter uma coisa, um esqueleto, um boneco bem desenhadinho, que é o projeto, tá? Quando o projeto está bem articulado, ele te facilita o teu trabalho. Você vai ter trabalho depois de coletar dado, interpretar dado, conversar com o teu orientador, orientadora, que vai ser um guia para te dar um toque, né? Olha, rever aqui e tal, por isso que tem orientação. Só que você já vai, poxa, por isso que esse trabalho todo que vocês estão tendo aqui vai valer a pena. Vai ficar mais forte, mais rico a coisa, tá? E aí a revisão crítica bibliográfica, o que é? É um pouco do que eu falei hoje. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, já vamos fechar, mas basicamente é o quê? Que aí no Brasil não está tendo muito. Que a gente está no mundo digital hoje, que traz muitas facilidades para a gente, só que a gente está perdendo o quê? Leitura conceitual crítica. Quando eu tenho que, é a leitura acadêmica. Aqui na USP tem alguns cursos, aí fora, na internet também tem, mas poucos falam. Quando eu leio um autor, eu tenho que estar entendendo, por isso que eu brinquei aqui, Foucault dá para usar aqui? É um pouco isso do que eu estou falando. É assim, eu li um autor, eu tenho que estar fazendo o quê? Uma crítica. E crítica significa o quê? Ver os limites e as possibilidades que essa teoria me abre. Eu estou estudando a Crenshaw, ela fez nos Estados Unidos, legal, raça, classe, gênero, a discussão da interseccionalidade, ou seja, eu tenho que pensar que dentro da desigualdade tem desigualdades mais brutais, por quê? Porque engloba 2 tipos de dimensões clássicas, né? Ou 3, no fundo, mulher, negra e de baixa renda, classe, gênero e raça. Então, de novo, é um conceito para entender um entrelaçamento de desigualdade. Opa, entendi a questão. É só a Crenshaw? Não, a Bell Hooks também fala. Não, a Patrícia Hill Collins fala. Opa, então vamos pegar lá. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças? Todo esse trabalhinho é aqui, revisão crítica bibliográfica. Por que eu faço isso, professor? Porque aí, quando eu for fazer a ligação com o meu objeto, eu entendo. Se você não fizer isso e fizer uma pesquisa empírica, você vai coletar dados e não vai saber trabalhar o dado. Então eu já estou falando uma coisa que é para além do nosso curso aqui, que é o quê? A interpretação dos dados. Vocês estão vendo como é que tudo é uma ligação lógica? Se eu não faço um trabalho bem construído do objeto, no problematizo esse objeto e no operacionalizo, quando chega a fase de coletar, você chega lá para o seu orientador, tá bom, eu fiz 20 entrevistas, achei um monte de coisa, e aí? Como é que eu lido com isso? E as categorias de referência, poxa, mas a menina fez sociais, ela estuda, obrigado querido, ela estudou Bourdieu, estudou etnometodologia, estudou Garfinkel, legal. Poxa, mas conversa com o meu objeto? Conversa. Puta, tá rica. Então você vai saber fazer a ligação. Aí é outra fase, tá? Mas eu já estou adiantando que tem a ver com essa nossa. Beleza? Vou parar por aqui, mas estou à disposição se alguém quiser conversar, porque eu vou retomar essa revisão aqui, amanhã. Porque o problema nada mais é do que uma continuação desse trabalho de revisão crítica bibliográfica. Bom, é isso, deu para sentir vocês aqui um pouco. Se tiver alguma coisa, professor, você está falando muito rápido, não estou entendendo as coisas, façam pergunta ou me aborda aqui agora, discuta ou passa para a hack aqui, tá bom? Porque, de novo, a gente tem um tempo, eu sei que tem várias coisas, eu estou seguindo a sequência lógica aqui, mas às vezes sai uma coisa meio, né? Ele deu muito exemplo da pesquisa dele, eu quero saber da minha. Por isso que eu queria um momento que vocês podiam falar, professor, eu estou estudando já. Ou então, meu tema, eu estou querendo fazer sobre isso. Vamos pegar um exemplo dela e desdobrar nisso que eu estou explicando. Pode ser também, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Ou o que a Raquel colocou. Façam essas dúvidas, manda no Docs e aí amanhã eu já começo com algumas delas para a gente fazer a ligação aqui. Beleza? Valeu pela presença e estamos aí nesses 3 dias, tá bom?